Vamos chamar o nosso irmão Gilmar, amém? Glória a Deus! Nosso líder de excelência. O Senhor venha usá-lo poderosamente essa noite e trazer uma mensagem de Deus para nós, amém, meu irmão? Que honra ter você aqui conosco. Senhor, toma teu filho em tuas mãos. Usa-o poderosamente, Senhor. Fala conosco através da vida dele. Que a tua palavra, Senhor, venha encontrar os nossos corações. E que nós venhamos ser, Senhor, revestidos do teu poder, da tua graça, Senhor. Nós te louvamos por esse momento e abençoamos a vida do irmão Gilmar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Obrigado. Graça e paz. Primeiramente eu quero cumprimentar a todos, né? Muito obrigado por essa oportunidade que vocês estão nos dando. E eu quero agradecer também ao meu irmão William, na fé, que veio aqui, está nos visitando de novo. Quero dizer para vocês que esse menino é um menino de ouro, a qual Deus tem colocado ele na minha vida. Eu conheci ele novinho, né? Quando chegou aqui em Brasília. E ele está até hoje caminhando comigo. Ele participou da minha antiga célula. Deus me deu o privilégio de cuidar dele. Eu conheço ele tão bem que até eu não me conheço muito bem. Eu conheço mais ele do que eu. Acredita? E eu quero dizer, seja bem-vindo, meu irmão. Inclusive, ele me chama de pai. Né? Ele mandou uma mensagem: bom dia, pai. Estou passando por isso, pai. E isso me enche de orgulho, porque a palavra de Deus fala que nós devemos fazer o id, pregar em nome do Pai e do Filho. E eu só quero dizer, muito obrigado por essa honra, William. Quero agradecer também pela minha esposa, que todo mundo conhece, algumas pessoas conhecem. Eu sou esposo da Maria. Senhora. E eu creio que nem todo mundo conhece também. Eu não chamo ela de Maria, eu chamo ela de Suzana. Até a família dela também chama ela de Suzana. Então, fique tranquilo. Quando você vier chamando ela de Suzana, é minha esposa. Sou pai do Abraão, do Abinadab, meus 2 filhos queridos, a qual tem me dado muito orgulho. Amém? Eu quero que você baixe a cabeça, não precisa se levantar não. Eu quero começar orando por vocês, nesse momento. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei há quanto tempo você vem orando, pedindo a Deus pelo milagre. Mas eu quero dizer a você que Deus está ouvindo. Mas para tudo tem um propósito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, coloco diante da Tua presença, Senhor, a palavra. A palavra que move os céus, que move a terra. Essa mesma palavra que traz força, que nos dá fé, nos dá ânimo e perseverança para permanecer diante da Tua presença. Fala conosco, conforme a Tua vontade, e que saiamos daqui cheio da Tua palavra. Para quando vir os dias maus, os dias de alegrias, nós podemos alegrar no Senhor. Desde já eu te agradeço, Pai, por tudo. Amém. Eu quero que vocês abram a Bíblia, a palavra do Senhor. Em Tiago 4, 2 a 3.
24, 2 e 3. E a palavra do Senhor diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm. Porque não têm. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. O que a palavra nos ensina a respeito da oração? Que Jesus é aquele que atende às nossas súplicas. Jesus é aquele que atende às nossas orações. E muitos, eu creio que vocês estão aqui, têm orado, têm clamado ao Senhor por coisas que só Deus pode te abençoar. Mas por que não recebe? E por que não recebeu? Esse texto destaca que os seres humanos desejam coisas, mas não a têm porque não pedem, não oram, só desejam. Só desejam. E quando pedem, pedem mal. Por que pedem mal? Porque para servir os seus próprios desejos. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quando as suas orações estão alinhadas com a vontade do Senhor, os céus se movem ao seu favor. Eu quero dizer para você que Deus não dorme, Deus não descansa. O maior desejo do Senhor é ver o seu filho colhendo o melhor fruto da terra. O desejo do Senhor é atender às orações de todos. Esse é o desejo do Senhor. E o texto está se referindo que pessoas almejam coisas por motivos carnais e excluíram a vontade do Senhor. Quando você ora e pede ao Senhor algo que não está alinhado com a vontade do Senhor, mas está alinhado com a sua vontade, está alinhado com o motivo, o desejo da carne, o Senhor não vai atender. Porque esse não é o propósito da oração. E eu quero dizer a vocês que quando eu comecei antes de aceitar Jesus, eu passei por uma grande dificuldade na minha vida. Eu passei por um problema muito crítico na minha vida, e a única pessoa que me socorreu naquela época foi o Senhor. Mas como isso aconteceu? Eu estava em determinado momento, em um lugar, e estava muito... Aconteceu várias situações na minha vida de uma semana, e eu tinha conhecido a minha esposa, e eu falei para ela que eu ia fazer uma viagem, ia largar tudo para viver com ela. E naquela situação, eu creio que o Senhor permitiu para que eu encontrasse, para que eu tivesse intimidade com Ele. E eu fiz essa viagem. E nessa viagem que eu fiz, eu parei em uma certa cidade e aconteceu uma complicação comigo lá. Eu mesmo me coloquei enrascada.
fiquei muito abatido comigo mesmo. E quando isso aconteceu, eu desci do carro e fui para um terreno baldio. E lá tinha um monte de manilhas. Mas eu não sabia por que tudo aquilo estava acontecendo comigo. Porque eu queria mudança. Eu estava buscando mudança. E simplesmente eu fiz uma oração, olhei para os céus e fiz uma oração: Senhor, afasta de mim tudo isso. Eu conheço a Tua palavra, ouvi falar da Tua palavra, mas me tira deste momento crítico, porque não é isso que eu quero para a minha vida. E faz de mim do que o Senhor quiser. Mas não permita que isso aconteça comigo. Em um determinado momento, quando eu fiz essa oração, eu senti Deus movendo algo ao meu favor, que em 3 dias eu estava em Brasília. Gente, foi algo sobrenatural. Parece que Deus fez algo assim, fez um rebuliço na minha vida. Eu vim para Brasília, para você ter ideia, sem nada, só com a roupa do corpo. Mas eu creio que Deus estava agindo na minha vida. Eu vou fazer você um homem novo. Mas mas será do meu jeito. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que fui me deparar com as situações, porque não é fácil a vida do cristão. Demorou um tempo a aceitar Jesus, mas aceitei, graças a Deus, porque teve alguém que pregou o evangelho para mim. Aceitei Jesus. E aos poucos Deus foi trabalhando na minha vida. Mas, por quê? Por que tudo isso? Por causa da oração. Porque realmente entreguei o meu coração a Ele. Eu quero dizer, aonde tem muita oração, tem muito poder. E aonde tem pouca oração, tem pouco poder. E aonde não tem oração, não tem poder. Então você precisa buscar ter intimidade com o Senhor. Mas por que orar? Se Ele sabe de tudo. E por que pedir se Ele conhece tudo? Ele já sabe. Eu quero dizer para você que Deus, por mais que Ele saiba o que você vai pedir, Ele quer te ouvir. E quando você for orar, ore com fé. Porque o Senhor é justo e fiel para te abençoar. E todo cristão precisa entender que a oração é o combustível da fé. A sua oração é o combustível da sua fé. Não importa onde você esteja, sempre orando em espírito. Sempre orando no seu quarto, onde você estiver. Eu e meus meninos, a gente tem um costume de manhã, antes de ir para o colégio, assim quando entra dentro do carro, a gente tem que orar. Todo dia nós oramos e ouvimos uma palavra. Mas por que a gente colocamos isso em prática? Porque nós buscamos o primeiro alimento, que vem do alto. E nós temos o costume de querer o primeiro alimento que vem da terra. E eu e meus meninos não. Nós buscamos o que vem do alto. Em oração, a gente ora agradecendo, ouve uma palavra, deixa ele no colégio, e assim eu vou trabalhar. Porque eu não sei como é que vai ser os dias no trabalho,
Mas eu sei de uma coisa, que Deus é sempre fiel e justo para nos honrar. Todo cristão precisa entender que a oração é o combustível da fé. Antes do dia de Pentecoste, os discípulos se reuniam para orar. Eu quero dizer o seguinte: antes de Pentecoste, os discípulos se reuniam para orar, correto? Mas por que aconteceu Pentecoste? Porque era propósito do Senhor, mas só poderia acontecer se os irmãos tivessem unidade. E logo depois, você vai observar que em Atos 2 veio o grande dia. Mas antes os irmãos estavam em reunião e sempre orando. Estavam em unidade. Assim tem que ser o novo tempo. Uma das coisas que me atraiu ao novo tempo, desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu vou ser bem sincero com vocês. A palavra é excelente, o louvor excelente. Mas aquela atitude lá na porta é maravilhosa. Só em você apertar a mão do irmão, um abraço, e abençoar o dia dela, para que Deus possa vir falar com ela, para que ela receba uma palavra, aquilo foi impactante na minha vida. E quando veio a pandemia, eu e minha esposa sentamos, decidimos mudar para outra igreja, e a única igreja que eu encontrei foi o Novo Tempo. Todo cristão precisa ter um plano de vida comum em oração, para que Deus possa revelar o seu propósito na sua vida. O que você pede para Deus? Está alinhado com o propósito do Senhor? Eu me lembro que eu tinha um desejo de entrar para a escola de cadete de aviação. Eu ainda novo, adolescente, e era meu sonho, meu desejo, eu sonhava com aquilo. E eu contei o meu sonho para a pessoa errada. Contei o meu sonho para um ímpio. E do nada, eu, imaturo, ele simplesmente chegou para mim e falou: Gilmar, qual é o seu sonho? Quais os seus planos? Ele fez essa pergunta e eu respondi: olha, eu tenho vontade de entrar para a escola de cadete, para o ITA. Ele simplesmente olhou assim para mim: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Só os melhores vão conseguir. E eu me lembro que a inscrição já estava tudo engatilhado para poder fazer. Quando ele falou aquilo, eu recebi um balde de água fria. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Primeiro, tem sonhos que você não conta para ninguém, você só conta para Deus. Por isso que eu estou fazendo essa comparação. E eu me lembro que a minha avó era cristã, ela sempre orava por mim, por meus irmãos. Ela sempre nos abençoava para que tudo ocorra bem. Sempre nos abençoava. Ia lá, colocava a mão, e a gente não entendia aquilo. E um certo dia, ela olhou assim para mim: olha, eu desejo tanto que vocês vençam na vida, que vocês cresçam. Mas eu quero dizer para vocês, não foi da forma que ela queria, porque nós tomamos rumos diferentes. Chegou a eu e meus irmãos cada um para a rota diferente, cada um quis escolher um lado, uma escolha.
E nisso, era Deus falando, através dela, que a gente tinha escolha. Do querer escolher o que é certo e o que é errado. Lembra da cura do aleijado? Em Atos 3, de 1 a 6. A cura daquele pobre aleijado só aconteceu porque ele encontrou homens de oração. Homens de oração e homens com poder por causa da oração. E que tinham uma vida, e que tinham um propósito de vida com Deus. E quem saiu no lucro? O aleijado, que foi curado. Você consegue entender a forma que Deus age na nossa vida através da oração? A oração é a nossa fonte de alimento. Quer tocar o céu? Aprenda a orar. A oração move montanhas. A oração é tudo para o cristão. A oração sempre vai ter um papel fundamental na vida do cristão. Vocês precisam compreender que Deus nos mandou orar. E Ele tem um prazer, e Ele tem sempre um prazer em responder às nossas orações. E Ele decidiu usar essa forma para que nós pudéssemos se mover. Quanto mais nós oramos, mais nós se movemos. Quanto mais nós pedimos, mais nós se movemos. Porque nós atraímos o céu através da oração. E isso, a oração move a terra. Agora você entende por que orar e qual é o propósito da oração. O propósito da oração é nada mais, nada menos, atrair os céus para a terra. Está difícil, não consigo me ajoelhar, ora em pé. Está difícil, eu não consigo orar. Ora dentro do carro. Ora no banheiro. Quando em Mateus 6, o Senhor fala que é para a gente entrar no quarto e orar. Buscar Ele verdadeiramente enquanto se pode achar. As nossas orações fazem parte fundamental para o sobrenatural se manifestar na terra. Praticamente, Deus não trabalha só. Deus nunca trabalhou só. Deus só vai poder se movimentar, Ele só vai poder agir através da sua oração. Quer curar um aleijado? Você não cura, mas quem cura é o Senhor. Quer ser abençoado? Você não tem como se mover só sem o Senhor. A sua fonte de alimento, a sua fonte de vida, o seu combustível é a sua perseverança. Lembra da tentação de Jesus? Que está em Mateus 4, de 1 a 9. De 1 a 9. Eu quero que vocês vá lá para o 9. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares diante de mim. Ué, mas por que Satanás falou isso para o Senhor?
se a terra não é dele? Em nenhum momento Jesus cogitou com Satanás. Mas Jesus simplesmente escutou ele falar tudo o que ele queria. E na base da palavra, ele respondia. Mas por que Satanás falou dessa forma? Se tudo, ele disse, tudo isso te darei, se te prostrares diante de mim. Eu quero dizer uma coisa, desde a criação do mundo, desde quando o ser humano foi gerado, foi criado, no reino espiritual, foi mudado. E a legalidade que Satanás tem para impedir as nossas orações foi lá no começo. Muitos não recebem as orações, muitos não são atendidos. Também. Porque o homem pecou, o homem caiu e deu a legalidade dele bloquear as nossas orações. Mas como isso acontece? Lembra da palavra que está lá em Daniel? Quando Daniel é atendido pelo anjo. E o anjo simplesmente fala que tinha escutado as orações dele, mas só chegou depois de 21 dias. Você entendeu a forma como o reino espiritual trabalha? Muitas das vezes as nossas orações não são atendidas porque não sabemos pedir, não sabemos colocar diante de Deus como vencer o diabo. Eu quero dizer para você que Deus te chamou para uma vida de oração. Deus te chamou para uma vida de oração. Eu, você, qualquer um. E você precisa entender que o reino de Deus é baseado em leis espirituais. E foi o próprio Deus que estabeleceu essas leis. Em Josué 10, 14, diz assim: nunca antes e nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem duvidar, o Senhor lutava por Israel. O Senhor atendeu? O Senhor fez o sol parar? Naquele momento? Porque o Senhor ouviu as súplicas de Josué. E eu quero dizer para você que Deus tem maior prazer, tanto faz uma oração pequena quanto uma oração grande. O que importa é você ser abençoado. Deus tem o maior prazer em te abençoar. Deus sempre vai atender a voz do homem, mas a sua oração precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Pois que o Senhor atendeu as orações, acontece, pois que o Senhor atende as orações. O Senhor sempre vai atender as nossas orações, mas se tiver alinhado com a vontade dEle. Nós pedimos tanto que venha o teu reino, que venha o teu reino, venha a tua vontade, venha a tua justiça, correto? Amém? Estamos pedindo certo. Mas o que você está fazendo para que isso aconteça? O que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Muitos querem o melhor de Deus, mas poucos buscam
o melhor de Deus. Todo aquele que deseja ter uma vida de milagre, precisa de uma vida de oração, em primeiro lugar. Eu quero dizer para você, todos desejam uma vida de milagre, desejam. Mas para que isso aconteça, você precisa ter uma vida de oração. Em João 14, de 13 ao 14, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor, mestre, lavarei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que o Senhor Jesus nos ensina aqui? Que a igreja é um corpo, e um deve ajudar o outro. Um deve ajudar o outro. O que o Senhor chama aqui? Olha, se o irmão está passando por problemas, dificuldade, chama o outro irmão para orar. E o Senhor, o interessante é que o Senhor nos coloca pessoas nas nossas vidas para cuidar. E nós temos que ter o coração humilde e servo para cuidar dessas pessoas. Não importa o que ela seja, mas todos precisam de ajuda. Por isso que nós somos uma igreja em célula. E essa igreja está alinhada com o propósito do Senhor. Jesus é bastante objetivo na Escritura. E se você observar, o Senhor está dizendo que Ele vai atender às nossas orações. Mas para que isso aconteça, você precisa ter uma vida de oração. Jesus nos ensina um modelo de oração para que a vontade do Senhor se estabeleça na terra. A todo tempo Jesus nos chama para a oração. Jesus quer nos ensinar sempre algo novo, de novo. Na época quando eu morava na Ceilândia, eu sempre tinha um ditado, né? Decisões decidem destino. E todas as pessoas que eu falava do amor de Deus, eu falava, decisões decidem destino. As suas decisões vão decidir o seu destino, o seu curso. O que você quer para a sua vida, para o futuro. Você quer estar diante de Deus, na presença do Senhor no dia da glória? Busque os objetivos do Senhor. Isso não quer dizer que você vai largar tudo. Não. Ele vai alinhar a sua vida com a vida dele. O Senhor, Ele está em um lugar te esperando para um momento que você pode chegar diante dele e falar: Senhor, estou passando por problemas conjugal, familiar, no trabalho. E o Senhor está ali para te atender. Teve acho que o meu líder na outra igreja, acho que ele ficava até um pouco chateado, porque eu não era muito de ter discipulado. Porque tudo que eu queria contar, eu contava para Deus.
E uma das vezes eu me lembro que eu fui para um seminário de casais, como tratar o casamento, né? Como eu tinha que... como é que eu posso falar para vocês? Como eu tinha que poder vencer a dificuldade no casamento. Porque todo mundo, você sabe, quem é casado entende o que eu estou falando. E eu fui para esse seminário. E eu ouvi uma vez o pastor falando assim, olha, você está vendo essa soleira? Essa soleira, daqui para fora, é o mundo. Mas daqui para dentro é a sua casa, correto? Então, o que acontece? Tudo que você fizer, tudo que você almejar, tudo que você buscar diante de Deus, comece primeiro em casa. Honre a sua esposa, honre seus filhos, honre seus líderes. E ele foi bem claro, em todas as suas orações, ore pelos seus líderes. E eu, tá bom. E toda vez que eu vinha com problemas, assim que eu chegava chateado em casa, teve um tempo na minha vida que a primeira coisa que eu fazia era me deitar no chão do banheiro. E eu falava assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Eu já sofri tanto, mas a forma do tanto que eu sofri, eu sabia que eu tinha que passar pelaquilo. Eu sabia que Jesus era tudo para mim. E eu só simplesmente estava aprendendo com Ele algo novo. A depender dEle. E eu sempre orava ao Senhor. E ainda continuo orando. E uma das coisas que mais me impressiona na oração é quando Deus fica calado. A gente sempre quer ouvir Deus, né? Sempre. A gente quer ouvir aquele toque, aquele arrupeio, aquela sensação boa. É maravilhoso. Você sentir Deus. Você sentir o Espírito Santo na sua vida. Mas quando Deus ficava calado, isso me comovia, me doía. Sabe, gente? Eu quero dizer para vocês, eu fui uma pessoa que eu tive pai e não tive pai. Eu fui uma pessoa que o meu pai nos abandonou. Fomos criados pelos nossos avós. E isso foi dolorido entender o que era paternidade. Como eu poderia abraçar Deus, como eu poderia se encontrar com Deus todas as vezes em minhas orações. A minha fala travava como eu chamava Ele de Pai. Eu só chamava Ele de Deus. Porque eu tinha um problema bastante difícil de entender o que era paternidade. E simplesmente, teve um dia em um ato profético, é interessante que foi uma mulher que ministrou em mim. Ela se chama Dona Maria, ela ainda está viva, louvo a Deus pela vida dela. Ela só simplesmente olhou assim para mim, olha, eu não sou seu pai, mas eu sou a sua mãe. E eu quero te tratar como filho. E isso me doeu o coração. Eu falei, mas eu preciso de um pai. Eu preciso de um pai, eu preciso de alguém para poder acreditar que eu tenho um pai. Foi um determinado dia que eu estava no Monte do Pessu, estava orando, quem conhece o Monte do Pessu, eu ia muito lá orar. Rapaz, eu estava lá todos os dias. Quando eu aprendi a orar, eu estava lá. E quando eu não estava trabalhando, eu estava lá. Eu estava lá orando. E quando eu estava orando, e contei a minha situação para o Senhor. A única coisa que eu falei para Ele, Senhor, como eu vou te chamar de pai, se eu não tive pai?
Sabe o que ele respondeu? Eu vou te dar filhos, para que você entenda que eu sou seu pai. E isso, cara, chocou a minha vida. Eu disse, o Senhor vai me dar filho. Como eu vou educar os meus filhos, se eu não tive experiência de filho? Sabe o que o Senhor respondeu para mim? Paciência. Que essa parte é comigo. Foi quando o Abraão nasceu. Cara, foi a coisa mais gostosa do mundo. Eu pude pegar ele no braço, levantei ele para o céu assim e agradeci. E a segunda coisa que eu fiz foi com 3 dias de nascido, eu botei ele nas costas. Eu tenho uma foto até hoje. Eu botei ele nas costas. E o interessante, que Deus foi trabalhando na minha vida. Deus foi movendo, Deus foi agindo. E eu fui sentindo, através da oração, que eu podia chamar ele de pai. Porque eu vi, através dos meus filhos, quando ele me chamava de pai, e eu ficava martelando, Senhor, eu preciso te chamar de pai. Quando veio o Abinadab, outra coisa mais fofa do mundo, que tem vez em quando que ele me dá uma sacudida, cara, surreal. Aí foi que eu entendi o verdadeiro propósito de Deus na minha vida. Ser filho não é para qualquer um. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. E Ele te chamou para ser filho. Se Ele trouxe você até aqui, se Ele doou o seu filho para que Ele faça, para que Ele possa ir para a cruz, para aquele sacrifício, foi por causa de você. Foi por você. Deus sempre vai ter o melhor. Deus sempre vai ofertar o melhor. Deus sempre vai dar o melhor. E Jesus foi o melhor dele. E sempre continuará sendo o melhor dele. E Deus não se arrependeu de ter ofertado Jesus para aquele sacrifício de cruz. E hoje, eu quero dizer para vocês que eu tenho o maior prazer de chamar Deus de Pai. E eu quero dizer também para você, não tenha vergonha nas suas orações. Chame Ele de Pai. Oferte as suas lágrimas. Interessante que aquele louvor, fala das taças. Aquelas taças se representam, elas que vão colher as nossas lágrimas. Que está lá em Apocalipse, se não me engano, 5:8. Então as nossas orações têm que estar alinhado com o Senhor. E eu quero dizer para vocês o seguinte: todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, eu decidi colher o melhor dessa terra. E se eu consigo, vocês também conseguem. Muitas das vezes, se você quer algo que não esteja alinhado com Deus, mude a forma de você agir, mude a forma de você pensar. E pergunta ao Senhor: Senhor, o que é que tu queres para a minha vida? E uma das vezes eu já cheguei a chutar o balde. Eu cheguei a chutar o balde. Quem nunca chegou? Todo cristão quer chutar o balde. Mas graças a Deus, Jesus está lá e chuta o balde primeiro, só para você tomar uma rasteira. E teve uma época na nossa vida, o Abraão tinha nascido, cara, foi espetacular. Teve uma vez que a gente estava passando por momentos difíceis, cara, financeiro mesmo.
Quem gosta de cuscuz? Eu adoro cuscuz, cara. Eu gosto de cuscuz. Eu vou ser bem sério, eu prefiro cuscuz do que arroz. Lá em casa só tinha um pacote de cuscuz. E quando Deus realmente tinha nos falado, olha, vocês vão aprender a viver do meu jeito. Tá bom, Senhor. Na provisão mesmo a gente estava. E teve uma vez que a minha esposa, Suzana, né? Eu sempre gostei do culto de quarta. Cara, é o melhor culto que tem. Não estou desmerecendo o culto de domingo, mas o culto de quarta é fenomenal. E eu e Suzana fizemos uma oração em casa e agradecemos ao Senhor pelo que a gente tinha, que era só o pacote de cuscuz. E sabia que Deus ia fazer algo pela gente. Não sabia como, quando, mas nós sabíamos. E a gente foi para o culto. Só que o culto terminava sempre tarde, porque o mover era grande, graças a Deus, e terminava tarde. E do nada saiu uma irmãzinha, que Deus abençoe aquela irmã, que até hoje nós amamos ela, a Cleia. Ela chegou para a gente assim: vocês vão fazer o que agora? Dormir. Uma hora dessa, vamos dormir. Não, calma aí. Espera só um minutinho, vamos me despedir de todo mundo. Eu vou levar vocês ali. Eu disse: tá bom. E ela seguiu no rumo da estrutural. Eu disse: rapaz, na minha cabeça eu pensei, se for para jantar, podia ter ido para o Pub House. Ou então para o Dogão, ué. E eu calado. Eu não sabia o que Deus estava fazendo, mas eu sabia que tinha algo de errado. Eu disse: tá bom, Deus está no controle. Eu só vi na hora que ela pegou sentido ao Master. E a gente entrou e simplesmente ela olhou assim para mim, para minha esposa, Abraão recém-nascido. Ela pegou o carrinho e falou assim: vocês podem comprar tudo que vocês quiserem. Aí eu: como assim? Minha esposa: tem certeza? Ela disse: tem. Tudo que vocês quiserem, vocês podem comprar. Tem certeza? Tenho. E minha esposa de novo: tem certeza? Lá em casa não tem nada. É por isso que vocês estão aqui. Eu quero dizer para vocês, gente, a oração com súplicas move os céus. E nesse dia a gente tinha orado. Em nenhum momento a gente tinha se lamentado do que Deus estava fazendo. E minha esposa pegou o carrinho, saiu correndo, e tinha que ser rápido. Porque a gente tinha chegado já quase na hora de fechar. E eu agarrei o Abraão com vergonha, porque, poxa, eu sou mantedor da minha casa. Como isso pode acontecer? Eu não estou entendendo. Aí foi na hora que ela falou assim: olha, parece que quando Deus quer falar através de alguém, cara, nada vai segurar o Senhor. Só vi na hora que ela falou assim para mim: não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Me dá o menino aqui e sai correndo. A primeira coisa que eu peguei, moço, foi uma cartela de ovo. Tuf. Suzana, leite, arroz, feijão. Cuscuz não podia faltar. Cara, foi fenomenal naquele dia. E nisso os caixas já chateados com a gente, porque a gente tinha enchido 3 carrinhos de compra. E eu, tá na glória. Então, enquanto esses carrinhos não passarem, a porta não se fecha. E eu quero dizer, irmão, não importa o que você esteja passando, Deus é o teu socorro. Deus é o teu sustento. O que você está passando hoje? O que você precisa hoje? Deus pode fazer. O que você quer que Deus faça? Que o nosso Pai faça. Ele pode fazer hoje.
só depende de você. Quando você entrar em seu quarto, é só você e ele. É só você e ele. Pode. É só você e ele. Jesus já fez a parte dele. Agora, o restante é com você. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Quem está animado aí? Ore. Tem que orar, porque senão a casca da cana voa no lombo e o negócio fica estreito. Deus é bom o tempo todo. E às vezes a gente fica querendo entender muito bem essa questão da oração, mas tem toda uma operacionalização dos anjos, né? Uma movimentação dos céus, e a gente vê realmente Deus agindo. E hoje é o dia de Deus te abençoar. Quando, pastor, que Ele vai fazer isso? Diga: quando eu orar. A pergunta é: você está orando? Estou, pastor, eu oro, é com o joelho no chão e o outro em cima da cama, e digo: Pai, obrigado. E tu... O outro está tão cansado que não tem tempo mais para orar, escreve um bilhetinho e diz: está aí, pai. E às vezes a gente passa a semana, sem nem lembrar que Ele existe. A gente vai lembrar quando vem um aperto, né? Aí a gente fala: Pai, me socorre. Pai, me ajuda. Pai, envia alguém para ir no mercado. Aí Deus envia, e ainda o irmão enche 3 carrinhos. É, irmão, é provisão. E assim Deus faz. E isso acontece com todos. Quem nunca já precisou de alguém, de uma ajuda? Quantas vezes eu não recebi também cesta básica? Quando era novinho, tinha nem um cabelo branco. Pegava aquela cesta do Roriz, meu governador. Pão com leite. Quem lembra, gente, desse negócio? E a gente, parece que aquela época era mais difícil. A gente só encontrava carne, era o gugu do feijão. Mas a gente comia aquilo ali com tanta alegria e dizendo: Senhor, obrigado. Porque o Senhor, Ele não desampara os seus filhos. E na maioria das vezes, a gente é ingrato com Deus, sendo que Ele é tão bom. A bondade de Deus, não é? A bondade de Deus sobre a nossa vida. E a gente tem que entrar nesse lugar, o lugar de gratidão, o lugar da gente externar, né? E dizer para Ele: Senhor, Tu és bom, obrigado. Porque todas as vezes que você lembrar do Senhor, você pode ter certeza que Ele vai gerar algo na tua vida. E não estou falando só de bênçãos materiais. Tem momento que a gente não precisa de arroz, a gente precisa de um abraço, a gente precisa que alguém chore conosco, que alguém nos erga, que alguém nos levante. Às vezes a gente precisa de um beliscão santo de alguém, que às vezes a gente está indo para uma direção que não é para ir. E sempre Deus envia alguém para nos chamar a atenção e nos colocar no lugar certo. E hoje você está no lugar certo, com as pessoas certas, e Ele também está aqui.